Olá, seja bem-vindo no ar o GTV Esporte, trazendo para você estes destaques. Fim de semana com quase 3 dezenas de jogos pelo futebol garcense. Você vai conferir a escala do Suíço Master, futebol suíço, amador, sub-16 e futebol de areia. Você também vai conhecer em matéria especial a figura do representante, que não pode faltar nos jogos de futebol. GTV amplia sua programação esportiva. Mais uma atração no ar a partir deste sábado. Isso e muito mais a partir de agora, dentro de mais uma edição do GTV Esporte. Começando o nosso programa de hoje, destacando a grande movimentação que teremos neste final de semana pelo futebol garcense. Vamos começando com o futebol suíço Master. Jogos neste sábado, primeiro turno, fase de classificação, todos começando às 16 horas. No Heitor Gonçalves tem Real Garcense e SEC, Martim Carvalho, SEAC e Palmeiras, Marcos Antônio da Silva tem Dinos e CAF, Nalberti Silva Braga, Corinthians e Guanabara, no campo do antigo CT, Ciborgue e Aliança, time que pode assumir a liderança caso venha derrotar o oponente, visto que o líder Salek estará folgando na rodada deste fim de semana. Antes destes jogos, a pontuação da primeira fase do certame é a seguinte. Na tela você pode conferir que o Salek lidera 14 pontos, Aliança e Real tem 11 pontos, só que se o Aliança vencer vai a 14, como tem melhor saldo de gols, vai assumir a liderança. Guanabara e Ciborgue tem 9, SEC, SEAC e Dinos tem 7, o CAF com 4, Palmeiras com 2 e o Corinthians na lanterna com apenas 1 ponto ganho até o momento. Virando a página, chegamos ao domingo, quando o futebol suíço terá mais uma rodada completa. Bons jogos clássicos, por isso é aguardado um bom número de torcedores nas dependências do conjunto poliesportivo Manuel Gouveia Chagas. Os jogos previstos são os seguintes. No Heitor Gonçalves, 2 grandes clássicos, 8 horas Independente e Vimec e às 10 horas Dinos e São Lucas. Martim Carvalho às 8 horas tem Juventude e Ospior. Às 10, Cosminho e Leves. Marcos Antônio da Silva, 8 horas, Frei Aurélio e Amigos, 10 horas, Lanchonete e Salgueiro. Nalberti Silva Braga, 8 horas, Paulista e Vagão, que é a única equipe que ainda não conseguiu uma vitória sequer até o momento. Agora, a pontuação do campeonato. Vamos acompanhar na tela. Independente absoluto, 21 pontos. Ospior e Dinos tem 16, São Lucas e Vimec 15, Leves 14, Juventude 8, Amigos com 7, Frei Aurélio com 6, Cosminho com 5, Lanchonete 4, Salgueiro e Paulista com 3 e o Vagão com apenas 1 ponto ganho. Ainda com relação ao futebol suíço, a equipe do São Lucas trocou de técnico. Marquinhos Teodoro saiu e assumiu em seu lugar Hamilton Dornelles. Agora vamos falar do campeonato amador. Também no domingo, a sequência do primeiro turno, fase de classificação, será a segunda rodada. 4 partidas, você já sabe. 2 delas no Toyotão e outras 2 em Jafa, no estádio Doutor Rafael Paes de Barros. Vamos conferir. No Toyotão vamos ter São Lucas e Sol Nascente às 8, às 10, Manga Rosa e Vila Nova. Em Jafa, 8 horas, a jovem equipe do CHG enfrentando o embalado Sena. E às 10 horas tem Ferroviária e Gutierrez. O campeonato amador só teve uma rodada realizada até o momento. Por isso, a classificação é esta. São Lucas, Sena, CHG e Ferroviária, vencedores do último domingo, aparecem com 3 pontos. Manga Rosa, Vila Nova, Sol Nascente e Gutierrez ainda não ganharam pontos na fase de classificação.
E antes de chamarmos o intervalo, vamos destacando o seguinte: a comissão disciplinar esteve reunida nesta quinta-feira no caso que era mais aguardado do jogo inacabado do futebol suíço entre Frei Aurélio e a equipe do Salgueiro. Foi mantido o resultado, vitória do Salgueiro, vitória do Frei Aurélio sobre o Salgueiro pelo placar de 3-2, foi mantido. 3 pontos para a equipe do Frei Aurélio. Como o técnico do Salgueiro invadiu o campo e agrediu o árbitro, o Salgueiro perdeu mais 6 pontos na classificação geral e ainda o treinador da equipe foi suspenso, segundo o regulamento da competição, por 3 anos, mas ainda tem mais penas de acordo com o CBJD. Posteriormente estaremos divulgando oficialmente aqui dentro do GTV Esporte, mas confirmando que é mais importante, foi mantido o resultado. Salgueiro 2, Frei Aurélio 3, 3 pontos para o Frei Aurélio, ainda perdendo 6 pontos o Salgueiro na classificação geral e o treinador da equipe suspenso por mais de 3 anos de todas as competições organizadas pela CGEL. Agora sim, pausa para o intervalo, em instantes voltamos com mais informações. Voltamos com o GTV Esporte e agora o assunto fica por conta do futebol de areia. Está chegando ao final a fase de classificação. Restam apenas 3 rodadas. Serão 24 jogos para a definição do G8 e também dos confrontos das quartas de final. Vamos conferir a programação deste domingo. São as partidas confirmando da 13ª rodada, jogos começando a partir das 8 horas com os Cannabis e SEC. Ótimo jogo às 9h20, Casinha de Lata e Ferroviária. 10h30 tem Revelação e União B, 11h40 Real Vila e São Lucas, Bem Bolado e Ipiranga vão jogar às 12h50, às 14 horas Sai de Baixo e Bar Sudã, 15h10 Goela Seca e Que Sobrou, 16h20 RC Metal e Sensação. A pontuação está da seguinte forma: restam apenas 3 rodadas para o encerramento da primeira fase. Ferroviária 29, Sai de Baixo 27, Casinha de Lata e Real Vila 24, Bar Sudã 21, Os Cannabis com 20, RC Metal com 18, Que Sobrou e São Lucas 17, União B 14, Ipiranga 13, SEC Revelação com 12, Sensação com 9, Bem Bolado e Goela Seca que ainda somaram apenas e tão somente 4 pontos e estão totalmente afastados da briga pelo G8 da competição. Domingo à tarde será dia de jogos pelo torneio de futebol sub-16 no Toiotão em Vila Rebelo. As 2 partidas previstas são estas. Às 15 horas tem Juventinho e CHG 2, às 16 horas São Lucas e o estreante CHG 1, que folgou na rodada inaugural. Estará folgando neste final de semana o Casinha de Lata. A classificação do torneio sub-16 de futebol aponta: Juventinho e São Lucas com 3 pontos na dianteira, CHG 2 e Casinha de Lata sem ganhar pontos até o momento, o mesmo acontecendo com o CHG1, que ainda não jogou nenhuma partida. Saindo dos gramados, indo para a quadra do ginásio João Gonzalez. Durante a semana, bons jogos movimentaram a Copa de Futsal Garcense, todos válidos pela 5ª rodada, fase de classificação. Vamos acompanhar todos os resultados. A movimentação começou na terça-feira, com 3 partidas. No jogo das letrinhas, EFAF e AFB empataram em 3-3. Os Pior e os Come Quieto, 0-0. Os Febre de Bola e Casinha de Lata,
1-1. Na quarta-feira, mais 3 partidas. Escolegas 6, Real Bate-Bola 4. Clube Atlético Tateno 1, Jafa Futsal. Impiedoso o time distrital em 12-1. E o RC Metal venceu o Barcelona pelo placar de 5-0 e o Barcelona continua em seu périplo, ainda não conseguiu nenhum ponto na competição. A rodada foi fechada nesta quinta-feira com Ferroviária 6, Quitanda 2, SEC meia dúzia, Manolos Futsal 3 e o Carrossel, que goleou o UFC pelo placar de 7-1, folgou na rodada o Vila Nova. Tríplice empate na classificação, Jafa Futsal, SEC e também a Ferroviária. No programa da segunda-feira estaremos destacando para você, confirmando toda a pontuação da fase de classificação da Copa de Futsal. Por enquanto, vamos conferir a escala completa que já foi determinada pela CEGEL da 6ª rodada fase de classificação. Como sempre, jogos no ginásio João Gonzalez. Na terça-feira, 19h30, SEC e Barcelona. Às 20h10, Ferroviária e Jafa Futsal. 20h50, Vila Nova e Manolos Futsal. Na quarta-feira, 19h30, RC Metal e Quitanda Douglinhas. Às 20h10, UFC e Casinha de Lata. 20h50, os Febre de Bola e Real Bate-Bola. A rodada será fechada na quinta-feira com Clube Atlético Tateno e EFAF às 19h30, às 20h10 Escolegas e AFB e às 20h50 Clássico, Os Pior e Carrossel. Quem estará folgando na rodada será os Come Quieto. Vamos abrindo espaço para mais um intervalo. Daqui a pouco, no último bloco, matéria especial sobre os representantes e também a nova atração esportiva da GTV. Em instantes. Retornamos com o GTV Esporte. E agora nós vamos acompanhar uma matéria especial. Ao lado do cinegrafista Carlos de Oliveira, estivemos acompanhando a rodada do final de semana passado do futebol suíço e aproveitamos e fizemos uma reportagem um pouco diferente, diga-se de passagem, com o representante. Você vai conhecer um pouco mais sobre essa figura muito importante para o bom andamento dos campeonatos que são organizados, não apenas aqui em Garça, como também em qualquer lugar. Vamos lá então à matéria. Ele é pouco notado, quase não é lembrado. Porém, sem a sua presença, um jogo de futebol dificilmente é realizado. Trata-se do representante, uma figura de destaque em qualquer campeonato oficial. Sua função é basicamente burocrática, mas engloba vários itens numa partida de futebol. Nossa função apenas é fazer o relato da partida, onde o árbitro ele passa todo o acontecimento e os fatos e a gente relata. Ou seja, cartões, gols e algum fato que acontece inusitado na partida. Engana-se quem acha que, mesmo atuando fora do gramado, o representante não tem sua imagem lembrada por dirigentes, técnicos, jogadores e torcedores. Principalmente quando o árbitro determina a quantidade de minutos de acréscimo num jogo. Na verdade, quando o árbitro determina o acréscimo, muitos vêm reclamar porque é pouco. E o outro que está ganhando reclama que está sendo demais. Então, sempre tem reclamação por parte dos dirigentes dos acréscimos. Apesar que a partida termina sempre aos 40 minutos, todos que gostam e que não gostam, no caso, os técnicos de time lembram da gente, na parte boa e na parte ruim, nos descontos, cobrando muito e sempre falando, tá faltando ou já passou. O jeitinho brasileiro também acompanha o representante dos jogos. Bom, pelo menos é isso que pensam algumas pessoas. Sempre tem alguns que pedem sim. E qual que tem que ser a atitude do representante? A atitude é marcar tudo que ocorreu no jogo. Tudinho, sem tirar nada, é o jeito que pede a regra.
Por ocupar um local estratégico à beira do gramado, o representante, na maioria das vezes, acaba acompanhando histórias inéditas e também engraçadas. Tem vários, né, rapaz? Às vezes a pessoa confunde nome de juiz, até mesmo na gozação, né? Chama por nome de um outro só para provocar. Técnico que às vezes para xingar, às vezes esquece o nome do jogador dele mesmo, véio. Então tem várias situações que você percebe que são típica gozação de beira de campo mesmo. No jogo entre Tropical Flora e Paulista, o Elton, técnico do Tropical Flora, me deu as 12 fichas. Largou na mesa e foi embora. Assim, vai e faça. Só que nesse fato, todas as fichas eram xerox. Como que eu vou adivinhar quem que é quem? Tudo preto e branco. Chamei ele e falei assim, Elton, e agora? O que a gente vai fazer, Elton? Conta pra mim. No momento não posso contar, se nem eu sei quem são os jogadores. Esse tempo que a gente fica aqui, várias histórias a gente presencia, mas eu acho que das coisas mais engraçadas que a gente costuma ver aqui quando a gente está atuando, no momento de fazer a inscrição dos jogadores e quando a gente fica em dúvida em relação à foto, não conhece o jogador, a gente procura orientação do técnico do time, do dono do time e tal, só que é muito difícil porque às vezes nem o próprio técnico, nem o próprio dono do time sabe o nome do jogador, conhece sempre por apelido. E quando a gente vai pergunta quem que é o jogador, eles passam pra gente o apelido dele, mas não vem apelido dentro da súmula, né? Então aí fica essa situação bem complicada, às vezes tem até que chamar o jogador para perguntar o próprio nome dele, o próprio técnico do time. A GTV, incrementando ainda mais a sua programação esportiva, lança a partir deste sábado às 11h30 da manhã mais um programa esportivo. Trata-se do Lendas do Esporte. Neste programa estaremos semanalmente destacando a trajetória esportiva de uma personalidade e, claro, a sua contribuição para o esporte de nossa cidade. Vamos acompanhar um pouquinho do primeiro programa. Não, sou cearense, mais precisamente baixiense. Baixio, no Ceará, uma cidadezinha no interior, bem na Caatinga mesmo. Como que você veio parar aqui em Garça? Quase igual todo nordestino, né? Fugindo da seca. Eu era bem novo, eu tinha 2 anos de idade. Em 1970, 71 mais ou menos. Eu falei, mas o que vocês estão fazendo aqui? Alguém se machucou também? Porque eu conheci que era uma equipe de uma outra cidade. Ele falou, não, a gente está aqui porque a gente não tem dinheiro para o hotel, a gente vai dormir no hospital aqui. Eles deixaram a gente dormir aqui. Aí eu vi que tinha gente que estava em condições piores que a gente e também estavam lá competindo. Esse aqui é o troféu que eu tenho mais orgulho, é esse troféu aqui. A gente ganhou por equipe e eu fui considerado o melhor treinador de júnior do ano. O futebol, na verdade, é a minha frustração na vida, né? Quem que não queria ser jogador profissional de futebol? Criador contra criatura. Vamos ver quem leva melhor aí. Eu percebi que você ganhou dele aí e conversando. O homem é forte mesmo? Ele é cavalo, hein? Então, neste sábado, você poderá acompanhar o primeiro programa Lendas do Esporte, tá bom? Vamos prestigiar e esperamos você aqui na programação da GTV. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana, final do GTV Esporte que volta na segunda-feira. Tchau, tchau e até a próxima!